Boa tarde, meus amores, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Prof. Lede do Culto Infantil. Muito bem, então eu estou gravando esse vídeo para a gente continuar aquela história linda de Moisés que a gente conversou no outro vídeo. Vocês assistiram? Vocês gostaram? Quem não assistiu, pede para o papai e a mamãe mostrar. Muito bem, antes de começar a nossa história, nós devemos orar, certo? Então vamos curvar nossa cabeça, como a gente faz lá no culto infantil. Fechar nossos olhinhos, baixar nossa cabeça para poder falar com Deus. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia de vida. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor separou, onde que nós podemos estar aprendendo mais da tua palavra. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe nesse momento e que nós possamos entender e compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. No outro vídeo, a gente conversou então sobre a história de Moisés, né? Quem assistiu deve lembrar que foi aquele menino que foi colocado no cesto, né, pela sua mãe, porque o faraó, né, ele fez um decreto que todo menino do povo de Deus que nascesse deveria ser morto ao nascer. Então a mãe de Moisés escondeu ele por um tempo, depois colocou nesse cesto e o bebê acabou nas mãos da filha do faraó, que criou ele como filho. Muito bem, quando grande, Moisés descobriu que não era egípcio, que era do povo de Deus, e então fugiu lá para o deserto. Isso tudo eu contei lá no outro vídeo. Qualquer coisa é só vocês olharem de novo para lembrar, tá? Então tá. Então aqui, ó. Moisés, né? Moisés então fugiu para o deserto. E lá no deserto, Deus falou com Moisés. Deus, ele fala com cada pessoa de um jeito diferente, tá? Com Moisés, foi assim, ó. Tentem imaginar. Tinha uma árvore e essa árvore estava pegando fogo. Tudo normal, né? Até então, vocês podem imaginar uma árvore pegando fogo. O que acontece com essa árvore? Ela queima, né? Muito bem, mas essa árvore não queimava. E então, Deus, nesse momento, falou com Moisés e deu uma tarefa bem importante para ele. Ele deveria libertar o povo de Deus da escravidão que o faraó estava mantendo o povo, né? Vocês lembram que a prof explicou o que era escravidão? Escravidão é um trabalho forçado, obrigado que as pessoas tinham e que elas não ganhavam dinheiro. Elas eram obrigadas a trabalhar, era um trabalho duro e difícil e elas não recebiam o dinheiro que o papai e a mamãe recebem pelo trabalho. Muito bem, então Moisés pegou junto com seu irmão Arão e foi lá falar então com o faraó. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha a foto. Moisés e Arão conversando com o faraó. Então, vocês já ouviram essa história várias vezes lá no culto infantil, que é sobre as 10 pragas, né? Então, Deus falou para Moisés avisar o faraó que ele deveria, né, era uma ordem de Deus, que ele deveria libertar o povo de Deus. E se ele não aceitasse, então Deus enviaria uma praga. E assim foi. Moisés foi lá, conversou. E o que vocês acham que o faraó falou? Ele falou que não ia libertar o povo. Então Deus enviou a primeira praga. Vou mostrar aqui para vocês. O que vocês acham que é? Qual foi a primeira praga? Quem lembra? Muito bem. A praga número 1 foi transformar, olha, as águas em sangue, as águas do Egito. Muito bem. Então, imaginem que não tinha água para beber, porque as águas se transformaram em sangue. Passando essa primeira praga, Moisés foi lá novamente falar com o faraó, né? Mostrou que Deus enviou a praga e que era para ele libertar o povo de Deus, senão Deus enviaria outra praga. O que vocês acham que o faraó falou? Que não mais uma vez, ele não ia libertar o povo de Deus. Então Deus enviou a segunda praga, vamos ver? Aqui, ó, número 2, vamos ver se vocês conseguem identificar. Sapos, né? Rã.
Então imaginem uma infestação de rãs. Por todo lado tinha rãs. Na cama, em todo lugar que você imaginar, na mesa, né, no chão, tinha muita rã. Essa foi a segunda praga. Muito bem. Da mesma forma, então, Moisés e Arão foram lá falar novamente com o faraó. E a resposta foi não pela terceira vez. Então Deus enviou a terceira praga. Vamos ver se vocês reconhecem. Piolhos. Nossa, pensa que ruim. Tinha piolho para tudo quanto era lado. Essa foi a terceira praga. Então, a primeira, as águas viraram sangue. A segunda, uma invasão, né, uma infestação de rãs. Depois, de piolhos. E assim seguiram até a nona praga. Eu vou mostrar uma por uma para vocês. Então, essa aí foi a terceira. A quarta praga. E toda vez Moisés e Arão iam lá conversar com o faraó e ele dizia que não ia libertar o povo de Deus. Então aqui, ó, quarta praga foi uma infestação de moscas. Muito nojento, né? Essa foi a quarta praga. O faraó continuava dizendo que não ia libertar o povo. Então Deus mandou a quinta praga. A quinta praga foi a morte dos animais. Nem assim o faraó se convenceu de libertar o povo de Deus. Deus então enviou a sexta praga. Essas eram feridas na pele. Mas detalhe, todas essas pragas só chegavam no povo egípcio. O povo de Deus nada acontecia. Então todas essas pragas eram só na casa do povo egípcio. Muito bem, agora a sétima praga. Olha, vamos ver se vocês reconhecem. Foi uma chuva de pedras. Nem assim o faraó se convenceu. Então teve a oitava praga, que foi uma infestação, né, uma invasão de, vou aproximar um pouquinho mais se vocês tentarem identificar, de gafanhoto. Oitava praga. Em cada uma delas, Moisés e Arão iam lá, conversavam com o faraó e nem assim ele libertava. Então foi a nona praga. A nona praga, ó, número 9, o dia ficou noite, ficou tudo escuro, não tinha mais luz. Depois da nona praga, mais uma vez, né, o Moisés e Arão foram lá, conversaram com o faraó. Mais uma vez o faraó disse que não ia libertar o povo. Então chegou a 10ª praga. Alguém lembra o que era a 10ª praga? A 10ª praga era a morte do primogênito de cada família. Vocês sabem o que é primogênito? Primogênito é o filho mais velho da família. Então, se a família tinha 5 filhos, foi o primeiro que nasceu, tá? Indiferente da quantidade de filhos, o primogênito é sempre o primeiro filho que o casal teve, que o pai e a mãe teve. Muito bem. Aí, Deus, antes de mandar o anjo da morte passar pelas casas, Deus avisou que o povo dele deveria pintar a borda das casas, matar um bicho, né, um cordeiro, e com o sangue pintar. Quando o anjo da morte passasse, ele ia ver qual casa era do povo de Deus, e nessas nada aconteceria. Essa parte da história vai falar, é a nossa primeira Páscoa, né? A Páscoa do Velho Testamento, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Então aconteceu isso, aconteceu que morreu o primeiro filho de cada casal, muito triste. Aí depois disso o faraó decidiu libertar o povo de Deus. Então vocês viram, esse vídeo é para vocês, além de conhecer a história, sempre ter a certeza que Deus é conosco e Ele vai nos livrar de todo o mal. Vocês têm que ter sempre essa certeza no coração de vocês, ok? Nós vamos ficar por aqui com esse vídeo, muito obrigada.
por todos estarem assistindo. Espero que tenham gostado da palavra de hoje, né? Sobre as 10 pragas. Um beijão. Fiquem com Deus. Até a próxima.